Paz seja convosco, irmãos, amém? Você está feliz? Com frio? Com fome? Fala para quem está do seu lado, você está lindo hoje. Com roupa de frio a gente fica mais elegante, não fica? Assim, mais alinhado e tal, arrumadinho. Coisa linda, né, queridos? Que bom estarmos juntos, mais uma vez, na presença do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos capacitado, tem nos fortalecido. Levantar cedinho, sair debaixo de chuva lá de Londrina para estar com os irmãos aqui de manhã, olha, é uma alegria. Levantar cedo, pegar a estrada e poder estar junto com os irmãos aqui no Tadel de manhã, que foi uma bênção, viu, queridos? Olha, você que não veio, perdeu. Fala para quem está do seu lado, você perdeu, querido. Você perdeu. Foi um momento muito, muito, muito precioso. Eu quero desafiar você, toda a igreja. Tadel não é só para líderes, Tadel é para toda a igreja, para todos aqueles que um dia foram salvos pelo Senhor Jesus, para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus, e todos nós fomos chamados, todos nós recebemos dons, recebemos do Senhor uma missão, e quando você vem no Tadel, na terça-feira ou no domingo, quando a gente está aqui, você está se preparando e se fortalecendo para a missão, amém? Então fala para quem está do seu lado, não falte no Tadel, você vai ser edificado e preparado pelo Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Hoje de manhã nós tivemos algo muito precioso da parte do Senhor, em cima desse texto. Já faz alguns dias que eu estou meditando nesse texto, ouvindo a voz do Senhor, tirando algumas conclusões. O Espírito vai nos revelando, vai nos falando coisas extraordinárias, e de manhã nós falamos sobre a perspectiva da liderança nesse texto. Falamos sobre caráter de líderes, falamos sobre o trabalho do líder, falamos sobre a motivação do líder, falamos sobre uma série de situações muito interessantes, e agora eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Espírito Santo colocou no meu coração na perspectiva do cristão, na perspectiva do povo de Deus. Quem é cristão aqui? Levanta a mão assim. Amém? Logo depois desse texto, se você continuar lendo o capítulo 11, você vai descobrir que a primeira vez que os servos do Senhor foram chamados de cristãos, está lá no capítulo 11, e eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Jesus, eles eram pequenos cristos. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de Cristo. Se ele não tiver cara de Cristo, ele precisa dar um trato, precisa orar mais, precisa jejuar mais, precisa trabalhar mais, precisa se envolver mais, precisa abraçar mais a causa para parecer mais com Jesus, o nosso Senhor. Nossa missão é nos parecer com Jesus. Você achou? Atos capítulo 10. Eu vou fazer uma leitura rápida e você corre atrás e me acompanhe, e depois a gente vai meditar nesse texto. Capítulo 10, versículo 1, diz assim: Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, fala comigo, Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Um batalhão tinha em torno de 400 a 600 soldados, debaixo da liderança de Cornélio. Ele era um homem religioso, e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente o anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou a sua oração e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Fala assim, não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, Xará, curtidor de couros, que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era homem religioso.
Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, no meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida como um grande lençol amarrado pelas quatro pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, animais que se arrastam pelo chão e aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Fala comigo, 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, aí estão 3 homens procurando você. Agora, apronte-se, desça e vá com eles, vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem até aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você tem a dizer. Então Pedro convidou os homens para entrar e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, se aprontou e foi com eles. Alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia, 50 quilômetros de distância, 24 horas de caminhada. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro foi entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Fala assim, muita gente reunida na casa de Cornélio. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com pessoas que não são judeus, ou até mesmo entrem nas casas deles. Mas Deus, fala comigo, Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos de igual modo, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos.
Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando na cruz. Mas Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, e depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e a testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele, por meio dele, receberão o perdão dos pecados. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos. Fala assim: o Espírito Santo desceu sobre todos. Sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura para sempre, a sua palavra nos revela, nos inspira, nos motiva, nos impulsiona, nos dá direção, ó Deus, para aonde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, como nós devemos viver, e nós nos alegramos por isso, ó Deus, porque não estamos aqui à toa, não estamos aqui para perder tempo, não estamos aqui, ó Deus, simplesmente para encontrar pessoas, mas estamos aqui para encontrar o Senhor. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença e queremos viver para a honra e glória do Senhor. Fala aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Amém, queridos. Eu poderia trabalhar umas 10 coisas lindas e maravilhosas nesse texto, mas eu quero trabalhar só 3. No primeiro bloco, logo no começo desse texto, você encontra um homem não judeu, um homem que não era do povo de Israel, mas um homem religioso. Fala comigo, religioso. Assim como Cornélio, nos tempos apostólicos, hoje, existem muitas pessoas religiosas. Pessoas que estão procurando o caminho. Pessoas que de alguma forma sabem, compreendem e entendem a existência de um Deus Todo-Poderoso. Mas elas ainda não ajustaram o foco. Elas ainda não encontraram o Deus verdadeiro. Elas ainda não tiveram o privilégio de ouvir, de compreender e de viver na presença do Deus verdadeiro. Às vezes estão adorando imagens, às vezes estão adorando ídolos, às vezes estão adorando coisas da natureza, às vezes estão adorando situações das mais diversas, coisas criadas pelo Deus Todo-Poderoso. Estão a caminho, mas não acharam ainda o caminho que é Jesus. E nós, como cristãos, como homens e mulheres que já encontramos o caminho que é Jesus Cristo, precisamos ir até essas pessoas, porque lá fora é que está o objetivo final da nossa missão. É lá fora, entre as pessoas que estão buscando, entre aqueles que estão querendo, entre aqueles que estão procurando o caminho, procurando estar na presença de Deus, é que realmente encontra-se a nossa missão. Às vezes a gente fala assim, ninguém quer saber de Deus. Quer sim.
Às vezes a gente diz assim, as pessoas não têm compromisso com Deus. Tem sim, mas é que elas estão desfocadas. Elas não estão ajustadas. Elas ainda não encontraram o verdadeiro caminho. Elas precisam de alguém que lhes diga, lhes mostre o Deus Todo-Poderoso. Fala para quem está do seu lado. E você é essa pessoa. Você é a pessoa que Deus escolheu para ajustar o foco da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, daquelas pessoas que Deus tem colocado perto de você. Existem Cornélios e Cornélias para todos os lados. Tem muita gente nas quais o Senhor já plantou uma semente. Existem muitas pessoas das quais o Senhor está chamando e o Senhor usa cada um de nós para alcançá-las. Queridos, aquelas ovelhinhas lá fora, que nós estamos orando, que nós estamos clamando, que nós estamos buscando, que nós estamos fazendo alguma coisa, são Cornélios e Cornélias, prontos para serem colhidos, prontos para serem alcançados, prontos para serem visitados pela presença do Deus Todo-Poderoso. E a hora que eles se encontrarem verdadeiramente com Deus através da sua vida, pode ter certeza que eles se tornarão grandes homens e mulheres de Deus. Você crê? Diga amém. Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de meditar com você nessa noite é que existe uma visão celestial. Queridos, para que nós alcancemos o máximo potencial, para que a gente chegue aonde Deus quer, para que a gente viva da forma que Deus quer, nós precisamos entender que Deus tem uma visão. Deus dá uma direção. Deus tem os meios para que nós venhamos a nos ajustar a eles. Não é Deus que deve se ajustar ao nosso jeito de ser, às nossas expectativas, ao jeito que nós queremos fazer as coisas. Não, nós precisamos nos ajustar à visão de Deus. E quando nós pensamos aqui nessa ideia do que Pedro viu, algo me chama muito a atenção. Olha só, a partir do versículo 10, Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. A visão é celestial. Fala assim comigo, visão celestial. Quando nós pensamos em igreja de relacionamentos, igreja em pequenos grupos, igreja em células, nós estamos falando de uma visão celestial, queridos. Eu não tenho dúvidas de que ser uma igreja em pequenos grupos, uma igreja em células, uma igreja que pratica o discipulado, uma igreja que se reúne nas casas, é verdadeiramente uma visão que desceu dos céus. Você crê? Eu creio. Eu tenho visto para todos os lados, em todos os lugares, cidades grandes, cidades pequenas, contexto rural, contexto urbano, no meio do Brasil, longe do Brasil, em todos os lugares. O avivamento que Deus tem trazido para a igreja, para o povo da última geração, talvez, de cristãos na face da terra, para ganhar vidas e cuidar bem delas através dos pequenos grupos. Então, talvez você que não tem muita certeza de que a visão é de Deus, eu quero confirmar para você nessa noite, é de Deus, querido. Fala para quem está do seu lado, é de Deus. Pode acreditar, porque é uma visão que desceu dos céus. E essa visão, ela nos ajuda a compreendermos, a entendermos e a vivermos o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja. Olha que coisa linda. Pedro teve uma visão. O que foi que ele viu? Viu o céu aberto. E um lençol grande, descendo dos céus, com animais. Animais. Esses animais representam os seres humanos. Pessoas de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as tribos, povos, raças e línguas das quais Deus quer ver no céu. Lá no livro de Apocalipse diz que lá, naquele grande dia, haverão pessoas de todas as tribos, povos, raças e línguas. É nossa missão levar o evangelho a essas pessoas. Nós não podemos achar que existem pessoas que não serão alcançadas. Nós não temos o direito de achar que aquela pessoa que talvez está preso na bebida, preso nas drogas, distante do Senhor, seja ele rico, pobre, gordo, magro, feio ou bonito, não importa.
todas as pessoas têm o direito e nós temos o dever de ir até elas. Aquele lençol era como que a arca de Noé, a salvação para as pessoas. Esse texto inaugura a igreja do Senhor Jesus fora das quatro paredes de Israel. Esse texto inaugura a igreja dos gentios. Paulo vai vir logo depois, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos de fora, mas Pedro inaugura esta nova igreja, essa nova fase da igreja, esse novo momento da igreja, junto com Cornélio e a sua família. Então a visão, queridos, ela vem do céu. A visão, ela vem para atrair, para agregar, para juntar pessoas de todos os tipos. Não tem pessoas que não são capazes, não tem pessoas que estão distantes demais, não tem pessoas que são ricas demais ou pobres demais. Todas têm o direito de participar dessa grande chamada de Deus para a salvação do mundo. E você faz parte disso. Dá uma chacoalhada em quem está do seu lado e fala, você faz parte disso, querido. Você faz parte da última colheita, você faz parte da última geração, você faz parte do povo vitorioso, do povo que vai morar no céu. E a Bíblia diz que aquele lençol desceu com aqueles animais e Deus falou com Pedro. Deus falou com Pedro. Se você olhar aí no seu texto bíblico, você vai ver que uma voz veio do céu, falou com Pedro, mata e come, e Pedro imediatamente entendeu que a voz era de Deus. Talvez se fosse nos nossos dias, o Pedro falava assim, sai capeta, sai de mim. Não, ele ouviu que era a voz de Deus, ele entendeu que era a voz de Deus, e ele falou, Senhor, de jeito nenhum, eu nunca comi nenhuma coisa da qual a lei considera suja ou impura. Suja ou impura. Ele desobedeceu a Deus por causa das suas convicções, por causa da sua religiosidade, por causa do seu jeito de pensar. Mas o que mais me chama a atenção, queridos, a gente tem encontrado em todos os lugares pessoas reticentes, pessoas em dúvida, pessoas não obedientes à visão de Deus em relação às células e discipulado. Temos encontrado em todos os lugares. Lá na nossa igreja não é diferente. Pessoas que talvez digam, mas a igreja sempre foi assim, por que a gente vai mudar? Querido, eu quero te dizer que a igreja não foi sempre assim. A igreja está voltando para suas origens. Na história da igreja nós nos desviamos do que deveria ser igreja. Nós estamos tentando voltar a ser igreja como era no começo. E você pode ler o livro de Atos, você pode ler as cartas, você pode estudar melhor, mas uma coisa eu te garanto, nós estamos tentando voltar a ser igreja, porque nós nos desviamos do que é ser igreja lá em Constantino. Faz centenas e centenas de anos que nós nos afastamos. Então, tem muita gente ainda que fica, mas será que essa visão é de Deus? Será que esse negócio de se reunir nas casas é de Deus? Será que esse negócio de discipulado é de Deus? Senhor, eu sempre fui na igreja só no dia de domingo, eu servi ao Senhor dessa forma. Ou seja, eu não quero viver dessa forma. Não seja desobediente como Pedro foi. Faça como Pedro, pelo menos. A Bíblia diz que ele, apesar de não ter obedecido ao Senhor, ele não fechou totalmente o seu coração. Eu quero te desafiar a abrir um pouquinho mais o seu coração, a pensar um pouquinho mais sobre isso, a experimentar um pouquinho mais o processo celular e o processo de discipulado, e você vai perceber, eu te garanto, que você vai se sentir muito melhor. Você vai ficar muito mais feliz. Você vai ser muito mais produtivo, porque viver células e discipulado é estar mais parecido com o que a igreja é de fato. A Bíblia diz que Pedro, depois que o lençol voltou para o céu, depois que 3 vezes Deus falou para ele, mata e come, não faça de impuro aquilo que Deus falou que é puro. Apesar dele não ter feito isso, depois que o lençol subiu, ele ficou pensando, o que será que isso significa? Mas não fique pensando muito, querido. Já olha quem está do seu lado e fala, não pensa demais não, irmão.
Não pensa demais, não. Às vezes a gente perde bênçãos, a gente perde oportunidades, a gente perde privilégios, porque a gente fica pensando demais. Será que é de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Será que é mesmo vontade de Deus? Queridos, o povo de Israel levou 40 anos para fazer aquilo que levaria algumas semanas. 40 anos. Por quê? Porque foram desobedientes. Não seja desobediente. Não se desligue, não se desconecte da visão de Deus, daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. A Bíblia diz que ele ficou pensando naquilo. E aí, na sequência, graças a Deus, Deus sempre dá oportunidades, Deus sempre usa outras situações, Deus sempre dá outras possibilidades, e aí, o Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, foi Deus quem falou com Pedro, em segundo lugar, vem o Espírito Santo de Deus e fala com Pedro e diz: olha, está chegando aí alguns homens, eles não são judeus, em outras palavras, eles são aqueles animais que estavam lá no lençol, eles são aqueles animais de 4 patas, eles são aqueles animais que rastejam, eles são aquelas aves que voam, das quais você diz que era impuro, mas olha, leve em consideração, porque eu estou querendo alcançá-los. Não seja desobediente, já que você não matou e não comeu, então pelo menos obedeça a minha voz, receba essas pessoas e vá com eles aonde você precisa ir. Queridos, que coisa linda. Deus sempre está nos dando novas chances, e quem sabe essa seja a sua nova chance. Você que nunca foi numa célula, você que de repente está recusando, reticente, meio com o pé atrás em relação ao discipulado, talvez hoje seja uma nova oportunidade que o Espírito Santo está te dando para que você possa fazer parte disso. Para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos você possa olhar para trás e dizer: olha, o Espírito Santo de Deus me convenceu, eu abracei a causa e hoje as coisas estão extraordinárias, maravilhosas, Deus tem me usado, Deus tem me abençoado, e aquelas mais de 400 pessoas que estão lá fora, eu ajudei a conquistá-las e Deus está fazendo coisa extraordinária. Você crê, querido? Você crê? Eu creio, Deus pode fazer. Abra o seu coração e deixa Deus trabalhar. Quando nós olhamos para essa figura do lençol, esta figura das pessoas, dos animais, essa figura subindo, descendo, Deus falando, nós vemos claramente essa ideia do Senhor de salvar todas as pessoas. Deus quer usar as nossas vidas para salvar todas as pessoas do mundo. Nosso papel é alcançá-las, sem distinção, sem distinção. Não devemos discriminar ninguém, precisamos ir alcançar a todos. E agora, para que nós façamos isso, então a gente entende que o lençol é como se fosse a igreja. Fala assim comigo: o lençol é a igreja. O Senhor quer que a igreja possa alcançar e receber todas as pessoas, queridos. Todas as pessoas. Aquele mendigo que você encontra na rua, aquela prostituta que talvez você saiba, aquele empresário, o pedreiro, o professor, o aluno de escola, a criança, todas as pessoas são alvo do Evangelho. Elas precisam estar nesse grande lençol. E para que o lençol permaneça, a Bíblia diz que ele estava amarrado nas 4 pontas. Você percebeu aí no texto ou não? O lençol estava amarrado nas 4 pontas. O que está escrito nessa frase aqui atrás? Ó? Todo mundo discipulado, todo líder, todo discípulo, um líder compromissado. Todas as pessoas precisam fazer parte. Para que todas as pessoas façam parte, é preciso 4 coisas distintas. Primeiro lugar, ou a primeira ponta desse lençol, a igreja precisa estar constantemente proclamando o Evangelho. Fala comigo: proclamar. Queridos, tem muitos religiosos lá fora, mas que não conheceram o verdadeiro Evangelho. Você precisa proclamar o Evangelho para as pessoas que não têm compromisso com Deus verdadeiro. Eles têm compromisso com Buda, têm compromisso com Confúcio, com os cristais, com as árvores, com a terra, consigo mesmo, mas ainda não têm um compromisso com Deus verdadeiro. Então você precisa proclamar o Evangelho a essas pessoas. Em segundo lugar, ou o segundo nó desse lençol,
é nada mais, nada menos do que o discipulado. Queridos, não tem como consolidar uma igreja, não tem como formar líderes maduros, não tem como caminhar na vida cristã de forma frutífera e verdadeira sem o processo do discipulado. O processo do discipulado inicia no momento em que a pessoa toma uma decisão por Cristo. Tem que começar. O novo convertido, ele precisa ser acompanhado. E Deus quer usar você para levar pessoas a Cristo e cuidar de vidas, ajudar essas pessoas a crescerem espiritualmente. Então, em primeiro lugar, proclamar aos não comprometidos. Em segundo lugar, discipular os novos convertidos. Esse é o segundo nó do lençol. O terceiro nó do lençol é treinar esses discípulos. O discípulo, para que ele possa ser produtivo, para que ele possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, no ministério, ele precisa ser treinado. É para isso que tem Tadel. Fala para quem está do seu lado, é para isso que tem Tadel. É por isso que você não vai faltar na terça-feira, amém? É para isso que você é convidado, convocado a vir o Tadel. Você precisa ser treinado, querido. Nenhum soldado vai para a guerra sem treinamento. Não tem como lutar, batalhar, alcançar a vida sem ser treinado. É para isso que existe o Tadel. Todo discípulo precisa ser bem treinado. Para quê? Para que nós possamos enviar líderes maduros. E esse é o quarto nó do lençol. Enviar. Queridos, hoje é o Domingo da Igreja Perseguida. A Missão Portas Abertas promove o Domingo da Igreja Perseguida. E se você for procurar lá no site, você vai descobrir 50 nações do mundo, onde o evangelho é totalmente ou quase totalmente rechaçado. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo presas, famílias estão sendo destruídas, porque essas pessoas estão longe de Deus, longe do evangelho. E cabe a mim e a você fazer alguma coisa. Fala para quem está do seu lado, cabe a você também, querido. A igreja precisa ser uma igreja enviadora. Ela pode enviar em Jerusalém, ela pode enviar para a Judeia, ela pode enviar para Samaria e ela pode enviar para os confins da terra. Que esta igreja seja uma igreja enviadora para os quatro cantos do mundo. Você crê, querido? Em nome de Jesus, que homens e mulheres corajosos aqui digam, Senhor, eu vou para as cidades menos alcançadas do Brasil, eu vou para os povos ribeirinhos, eu vou para as tribos indígenas, eu vou para os povos quilombolas, eu vou alcançar no meu trabalho, eu vou alcançar fora do Brasil. A perseguição que hoje acontece em muitos países do mundo acontece porque os cristãos não cumpriram com a sua missão. Se nós não cumprirmos com a nossa missão, queridos, a perseguição pode vir com mais intensidade para o Brasil. É isso que você quer? É isso que você quer para os seus filhos, para os seus netos? Uma nação transformada é uma nação cheia do Evangelho de Cristo. Não dá para viver uma vida abençoada, maravilhosa, se não for através do Evangelho. Nós precisamos proclamar aos não comprometidos, discipular os novos convertidos, treinar os discípulos e enviar líderes maduros. Esses são os quatro nós do lençol, para que todo mundo fique preso lá dentro. Imagina um lençol cheio de coisa dentro, se você soltar uma dessas pontas. Vai perder um monte de gente, vai ou não vai? Sim ou não? Perde. Imagina se duas dessas pontas não estiverem presas. Perde todo mundo. É por isso que muitas vezes, queridos, nós temos mais gente desviado do que dentro da igreja. É porque a igreja convencional ela tem uma porta grande de entrada e tem uma porta grande de saída. É por isso que nós temos célula e discipulado para fechar a porta dos fundos, para poder amarrar as quatro pontas deste grande lençol. E eu gostaria de falar do terceiro ponto, mas o tempo acabou. Que pena. Vamos ficar em pé, queridos? Se eu passar do horário, depois o Luiz me pega. Quem sabe, na próxima vez, se o Luiz me convidar para vir, a gente continue a falar sobre algumas coisas muito interessantes que a gente aprende ainda nesse texto. Mas antes de você orar comigo, só para aguçar um pouquinho a sua vontade, lá no finalzinho do texto diz que Cornélio estava esperando
na sua casa, e ele tinha chamado um monte de gente, os seus familiares e os seus amigos. Queridos, que você seja um Cornélio, que a sua casa seja o lugar aonde você chama a sua família e os seus amigos para ouvir o Evangelho. Que a sua casa não seja sua casa, mas seja a casa do Senhor. Que a sua casa não seja apenas o lugar onde você dorme, descansa, fica lá só de cueca andando pela casa toda, né? Pensa que eu não sei? Eu sei. Eu sei como é que é. A gente gosta de ficar lá, né, de boa, assistindo televisão, com as perninhas para cima. É a minha casa. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Sua casa não é sua, querido. Sua casa é do Senhor. E ela precisa ser um ponto de luz nessa cidade, onde os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos sabem que talvez uma vez por semana ou mais tem um grupo de pessoas lá reunidos falando do Evangelho, falando da palavra de Deus. Se você continuar lendo o texto, lá no finalzinho diz que após o Pedro ministrar a palavra de Deus, aquelas pessoas foram batizadas, cheias do Espírito Santo, e foram batizadas nas águas. Que a sua casa seja um lugar da presença de Deus, seja um lugar da unção de Deus, e seja um lugar onde vidas sejam salvas em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento especial, por esse privilégio de estarmos juntos. Deus, que nós possamos ter as nossas, ó Deus, visões abertas, nós possamos ter os nossos olhos abertos, nós possamos ter a nossa mente aberta para aquilo que o Senhor quer fazer, ó Pai. Que nós não sejamos reticentes, que nós não sejamos, ó Deus, contrários, que nós não sejamos, ó Deus, preguiçosos, que nós não sejamos, ó Deus, alheios ao que o Senhor quer fazer, ao que o Senhor está fazendo. Deus, todas as vezes que eu venho para essa cidade, eu ouço testemunhos maravilhosos, mas eu quero ouvir mais ainda. O Senhor quer ver muito mais gente transformada, o Senhor quer ver muito mais pessoas alcançando ao Senhor, o Senhor quer ver muito mais Cornélios e Cornélias, ó Pai, se achegando ao Senhor. E aqui estão os homens e mulheres de Deus, que levarão a palavra do Senhor, que se levantarão, ó Deus, como Pedro e como aqueles que foram com ele, para transformar vidas, para transformar lares, para levar a unção do Teu Espírito Santo, para levar, ó Deus, o Evangelho de Cristo, que muda a vida das pessoas. Pai, alcança essa cidade, alcança, Senhor, cada um daqueles nomes que estão lá fora naquele mural. Deus, cada ovelhinha daquela representa, ó Pai, uma família, representa um ser humano, representa uma vida que precisa ser alcançada pelo poder do Evangelho. Pai, levanta-nos como um grande exército, um exército de homens e mulheres apaixonados pelo Senhor e dispostos, ó Deus, a pagar o preço e ver os frutos do seu trabalho. Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que sai de manhã, gemendo e chorando, plantando a semente, voltará no fim do dia com alegria no rosto, vendo o resultado do seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, multiplica esta casa, multiplica esta igreja, abençoa o pastor Luiz, a Mércia, pastora Célia, ó Deus, toda a equipe desta igreja, todos os líderes de célula, todos aqueles, ó Deus, que estão apaixonados pela visão, todos os membros, para que seja uma igreja frutífera em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A igreja diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.